Paulo deu um panorama geral do que é o portal, que ele pretende construir conosco. E são as possibilidades enormes e os cuidados também com o portal. Não é qualquer coisa que você joga aí, porque você está escondido atrás da máquina e ninguém te vê. Haverá a possibilidade de ter o controle dessas informações. Sem um controle, qualquer pessoa vai jogar informações e acha que não vai ser pego. Então há muito cuidado a tomar e as possibilidades de interação entre os países e dentro dos países também. Então fica aberto às dúvidas, às considerações a fazer para ele, para a gente poder avançar um pouco mais. Só para informação adicional, que você está falando, quer dizer, isso não se faz sozinho, vai ter que ter equipe, né? E a equipe vai ser tanta equipe que vai postar conteúdo, que vai animar a participação virtualmente, localmente, como vai também fazer filtro. Essa equipe foi por isso que eu falei, se alguém está lá agindo de maneira agressiva no portal, vai ter que ter um código de ética no portal que vai dizer, olha, isso pode, isso não pode. Os blogs têm isso, os jornais têm isso é fácil de fazer. Então, mas agora, se não tiver equipe, não, nada disso funciona. Pode ser de qualquer jeito. As perguntas, as contribuições a ele. Eu gostaria, em primeiro lugar, de congratular-me pela existência deste espaço de divulgação e que é colocado na rede, não é? Embora, portanto, gostaria de dizer que me sinto muito satisfeito com a apresentação deste trabalho e que é uma porta aberta para a divulgação da rede. Embora há aqui uma questão, é que eu não estou ao mesmo nível de conhecimento do colega Paulo Carrano, não é? E se nós nos responsabilizarmos a nível local pela introdução ou por organização de conteúdos, essa introdução de dados terá que ser a nível local ou é a nível central, a nível portanto, essa questão que eu gostaria de colocar, quer dizer, para além da nossa responsabilidade de ser mediadores, dinamizadores, etc., pois tecnicamente como é que isso depois funciona? É a minha dúvida, não é? Bom, isso é rapidinho. Isso qualquer terminal de computador com a internet vai resolver. É como você escrever um texto no Word, você tem que estar aqui e dominar o formato de entrada. Você quer publicar um vídeo no YouTube, você abre o diretório do YouTube, procura o vídeo no seu computador, coloca lá. Quer publicar um texto, o texto já está pronto no Word, em qualquer outro lugar, anexa, ou digita direto no formulário do site. Acesso em qualquer lugar que tenha um terminal de computador. Então, aí a ideia é, porque senão seria muita centralização, né? Você manda para alguém publicar direto. Queria, achei, né, a sua apresentação muito provocativa, muito estimulante, muito detalhada. A minha dúvida, que eu vou fazer um pouco o que eu fiz ontem, tentar devolver a bola para os nossos colegas. Pensando isso no contexto da rede, né, da rede de cooperação social que tem funcionado até agora, eu acho que a gente corre o risco de ter um ecos com um S. Porque, obviamente, a proposta do portal pressupõe as condições de comunicação. Eu acho que seria muito interessante ouvir a Francisco, a Mianga e Florencio sobre a questão de acessibilidade, de como que é fascinante ter um instrumento que permite essa comunicação, mas as pessoas têm que ter as condições de acessar. A minha experiência recente, por exemplo, de Santo Tomé e de Guiné-Bissau era a questão da primeira geração de energia, de eletricidade, e todas as dificuldades que isso implica. Então, o que seria, primeiro, como
os nossos colegas veem essa questão, a importância do portal, mas o problema que existe de comunicação. E segundo, o que seria possível fazer para ajudar e melhorar, se há como provocar a melhoria da conectividade. Né? Se a gente quer que o ERC seja um instrumento democrático, o acesso tem que ser democrático, a possibilidade de acessar. E também acho que a gente tem que pensar, discutir um pouco a questão da cultura de comunicação. Né? Qual a cultura de comunicação em todo o Brasil está, o número de usuários cresce cada dia mais. Agora, será que o mesmo caso em Cabo Verde, Bissau, Moçambique e agora, etc. Então, ouvir um pouco mais a realidade dos nossos parceiros, senão realmente seria um instrumento de integração nossa, de um lado, mas sem o oeste do sul. Apenas queria parabenizar o Paulo, porque ontem, quando eu fiz algumas perguntas, você disse, bom, tem algumas respostas amanhã, e efetivamente se dá uma excelente resposta. A concepção, a flexibilidade e a abertura que você manifesta na concepção realmente é perspectiva do diálogo. Eu, pessoalmente, só acredito em educação na intersubjetividade. E aí, não é só interação, é intersubjetividade. É por aí que vai aparecer qual é o aluno, qual é o estudante de educação de jovem e adulto, e vai aparecer também quem é o professor, qual é a sua formação, como que ele se situa perante esse aluno, situado nos contextos. Agora, Timothy tem plenamente razão que, de um lado, a gente pode falar do S-Sul Brasil, já temos realmente, através da experiência dos vários redes, que há possibilidade realmente de investimento muito rico, muito grande. Agora, tem outras condições também, que são os colegas do lado da África, que podem dizer até onde que realmente há acesso, facilidade e coisas que escapam, quer dizer, recursos financeiros, toda a parte de energia e outra, né? Isso escapa, é um ator que depende também, que deve entrar, mas que a rede, o espaço do diálogo é comunicação é linguagem, realmente pode ter fotografias, mas é a linguagem, a arte que vai aparecer, e aí que aparecem os significados que tem para o sujeito, os sentidos que tem daquilo que eu estou colocando como estudante ou como professor, se torna significado, e aí que entra realmente a possibilidade de entender o outro, e não de monologar, é diálogo. Então, nessa parte eu acredito, pessoalmente, que é um instrumento muito adequado à educação contemporânea de populações realmente que têm maior acesso, que são os estudantes. Eu não vou falar, porque eu acho que vocês tocaram no ponto que é a minha grande preocupação, e acho que eles têm que falar, porque de fato o limitador é a acessibilidade, né? Então, vamos ouvir. Muito obrigado. Felicitar o apresentador deste tema, que é um tema de atualidade, é um tema bastante pertinente. O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação hoje em dia aproxima os países, as comunidades, e não podemos estar fora desse sistema. Mas é um desafio que também temos que aceitar. Para o caso de Moçambique, existe uma estratégia nacional de desenvolvimento tanto das tecnologias de informação que dá um investimento que está sendo feito. E falando particularmente da área de educação, há um projeto designado SUNET, que significa que as escolas secundárias, quase todas elas, têm acesso às TICs. Mas isto tem a ver também com o desenvolvimento global do país, porque nem todos os distritos
do país estão identificados. Há um processo para isso. Significa que, se nós imaginarmos uma rede extensiva até o distrito, neste momento talvez em 50%, mas o projeto vai até lá. Mas até a província nós temos a comunicação, que é possível. E ontem dizia que há um projeto, portanto, de um software para o caso de estatística, programas, provedores, para dizer que com isso, para o caso de Moçambique, acho que é possível. Mas é preciso chamar as pessoas. A tal questão de cultura, né, da utilização das TICs é muito importante, porque em muitos casos encontramos escolas que têm computadores bem limpos, com estas capelanas bonitas, mas não há utilização. Encontramos tanto computadores, estão no gabinete do diretor, quando a gente pergunta, nós temos dados, ele tem que chamar pela secretária, porque ele próprio não consegue. Este é que é o maior problema. E, de fato, temos que ter pessoas preparadas para que atualizem. Não temos o sistema ali, mas ninguém alimenta. Mas não há outra alternativa, acho que temos que caminhar para. Mas é preciso ter em conta, de fato, estas limitações. Para responder a preocupação do professor Kiko, de fato, na Guiné-Bissau, a situação de energia melhorou muito. Já não temos grandes problemas. No Ministério da Educação da Guiné-Bissau, nós temos um gerador que acho que já há um mês que não funciona porque temos corrente elétrica. E, além disso, também temos internet. Todos os serviços do Ministério da Educação têm internet. E nos liceus também, nos liceus da capital de Bissau, todos os liceus têm internet. É só isso. Completar aqui as informações, subscrevo a paralisação pela apresentação. No caso concreto de Cabo Verde, nós estamos, Cabo Verde é um país global, tendo em conta que temos 2/3 da comunidade fora do país. E somos um arquipélago. Então, a internet, as tecnologias surgiram como uma grande oportunidade para Cabo Verde. Então, neste aspecto, nós estamos relativamente avançados com a dotação do programa, do chamado Programa Mundo Novo, que visa dotar cada aluno um computador, como resultado, mas antes passando por um processo de formação e de dotação de infraestruturas em vários lugares estratégicos, como as escolas, as praças, os aeroportos, as instalações de telecentros, etc. Inclusive falamos de centros de alfabetização digital, que a Direção-Geral, por conta do financiamento da Agência Espanhola, vem botando nos lugares logísticos, reduzindo todo o problema da exclusão das pessoas, do acesso das pessoas. E eu tenho uma preocupação enquanto membro da rede. Enquanto membro da rede, eu acho que nós devemos desenvolver uma cultura de utilização das tecnologias. Longe o tempo de pegarmos de duas linhas. Todos os nossos países, em todos esses países, nós temos possibilidades de utilizar a internet. Eu já desloquei, cada vez que eu desloco com o meu laptop, sempre tenho acesso. São Tomé e Príncipe, por exemplo, que é uma ilha, é uma zona pequena, toda a baixa é coberta pela internet e gratuita, sempre. Todavia, as pessoas não utilizam. Guiné-Bissau, apesar de tudo, há possibilidades. Eu nunca tive problemas, não estou sempre alojado em hotéis,
mas acredito que há sempre possibilidades de, digamos, de utilização, não obstante problemas de energia elétrica, etc, etc. Mas mais do que isso, eu subscrevo a ideia de introduzirmos a cultura de comunicação. Nós que somos dirigentes temos oportunidades, não é, de estar em vários sítios com o nosso laptop, não é, durante todo o tempo em comunicação permanente. Hoje, eu, por exemplo, não posso falhar um dia de comunicação. Não posso. Em casa, tive que instalar, ou saio com o meu laptop, eu vou para qualquer sítio, não é, combino com este pequeno aparato, como dizem os espanhóis, para poder estar ligado ao mundo, senão eu não dou conta. Portanto, eu acho que devemos todos desenvolver essa cultura de comunicação para podermos responder a este grande desafio que nós temos pela frente. Eu gostaria de fazer breves considerações, mas no sentido também de dizer que tudo é uma opção política. Ontem falamos da opção política do governo de Cabo Verde com relação, por exemplo, ao percentual do PIB destinado à educação, e particularmente à educação dos jovens adultos, como o antes falou dos números. Então, a opção política do governo de Cabo Verde é investir em tecnologias de comunicação, informação e comunicação. E isso tem seus reflexos. Tem custos, mas também tem seus reflexos. É um dos países em que a governação eletrônica é uma realidade. Não é uma bandeira só do progressista, mas uma realidade. Tanto é que um cidadão, na casa do cidadão, consegue tirar uma certidão de nascimento em segundos, por causa disso. Uma empresa registra-se num dia, é possível fazer isso. Agora, a universidade, que é o ambiente que eu conheço melhor, também aposta nisso. E cria contingências para que, de fato, não é, a comunicação eletrônica seja prioritária, a princípio do paperless. Então, o reitor dá despacho eletrônico. Isso vale para toda a instituição. Diminuição do uso do papel. As praças são digitais e os alunos utilizam. Na universidade, os alunos têm laptop, os bancos financiam e eles conseguem utilizar. O número de utilização aumentou tanto que a conectividade caiu. Tá? Na cidade de uso, fez com que a conectividade tenha caído. Só quer dizer que com isto, cria-se desafios. É preciso, portanto, investir mais para tornar mais séria a conectividade, porque há uma demanda muito grande nesse sentido. E o país só vai conseguir salvar-se se investir nisto. Portanto, o curso mais importante do MCV é o curso de engenharia eletrônica, para tomar gente nesse sentido. Agora, é claro que há desafios. Nós dizemos que por isso é um mar de voltas. O grande desafio, por exemplo, é garantir, portanto, a eletricidade em todas as ilhas. O que é que está acontecendo hoje? 95% dos municípios rurais já têm eletrificação. E as câmaras municipais estão investindo muito no sentido de apoiar os alunos para terem computador e poder utilizar. Então, com isso, eu vislumbro que nós temos perspectivas boas, né, se definirmos que a plataforma vai ser um instrumento de comunicação na rede. Né? E há mais desafios ainda, mas de fato eu acho que no caso de Cabo Verde há toda uma boa vontade política no sentido de o governo optar por investir nessa área. Bom dia a todos e a todas presentes. Eu queria parabenizar ao professor pela boa apresentação, bem clara. Dizer também da nossa felicidade, enquanto representantes do maciço de Baturité, de ter visto realmente também o maciço de Baturité bem presente aí na sua apresentação. E assim, colocar uma inquietação, né, que vai de encontro um pouco às falas que já tiveram aqui nessa manhã, em relação ao próprio maciço de Baturité, que talvez não seja respondida agora, mas que vai também como reflexão. Nós somos 13 municípios, né? Desses 13 municípios, apenas um deles hoje tem 100% de suas escolas contempladas com Ecolimpo, outros têm 3, tem 10,
outros têm uma e outros não têm nenhuma, né? Então eu vejo isso como um primeiro desafio, certo? Ver onde é que está realmente no maciço de Baturité, mapear, ver onde realmente esse acesso está chegando nessas escolas. Porque a nível de região a gente não tem uma realidade toda de dizer, não, todos os municípios, todas as escolas estão sendo contempladas. No próprio município, na própria região, a gente tem disparidades, como eu acabei de falar aqui. Uma outra questão que eu vejo é assim, como também refletir, né, até a professora Cida, aqui, né, ela é uma amante da educação à distância, ela disse, tão rapidamente a gente capacita os professores com o curso de educação à distância, né? Mas assim, a gente vê que realmente o professor também, muitas vezes, eu não diria resistência, porque às vezes eu não sei se é resistência, se não é, mas essa dificuldade, principalmente de carga horária que a gente tem, às vezes tem gente que ainda se treme diante de um computador, né? Por mais que nós que estejamos aqui tenhamos essa facilidade, mas a gente também está falando de uma região de pessoas que ainda estão nesse nível de desafio aí. Então, eu acho que além de preparar esses professores, principalmente os que estão na EJA, que no caso aqui é o portal que a gente está falando, né? Mas também ver como motivar esse professor a chegar diante desse computador. Também acho que é um desafio. Ver também, assim, eu sei que é simples, às vezes você senta, não, vou preparar um documento no Word e vou postar. Mas e aí, assim, a própria redação, o próprio texto, enfim, tudo isso aí que ele vai estar colocando lá, porque quer queira, quer não, ele vai estar levando uma região, ele vai estar levando um município, sua localidade, sua turma, né? Eu acho que tudo isso são desafios. E um outro desafio também, assim, ainda maior, que eu vejo no maciço de Baturité, em Redenção, e os outros municípios não são diferentes, nós ainda temos muitos municípios que a gente, em muitas localidades, né, na sede do município, geralmente a gente tem bom acesso, tanto a telefone como a computador. Mas a gente tem inúmeras, a grande maioria das localidades do maciço de Baturité, a gente não tem acesso nem a Oi, nem a TIM, o telefone, né? E essa realidade de acesso ao computador, por mais que a gente tenha recebido as antenas para algumas localidades, mas o acesso ainda é muito lento. Ainda é aquele que às vezes o professor vai para... Ele até tentou usar o laboratório, mas o tempo que passa dele ligar para a página carregar, aí acaba nada dando certo, né? Então, assim, eu vejo também essa questão do acesso em si, do provedor que está sendo fornecido, né? Então, são muitos desafios, mas e que eu acho que devem ser considerados e devem ser pensados, principalmente a nível de maciço de Baturité, né? Mas também vejo assim, acho muito significativo e muito importante que a gente realmente abrace essa ideia aí do portal e vejo que tem tudo para dar certo também, mesmo diante de tantos desafios, certo? Agora a gente tem que pensar muito em muitas coisas, né? Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Aparecida Barreira Maciça. A cada dia eu digo muito que eu me apaixono pela área da informática, certo? Mas eu acredito que nós precisamos trabalhar principalmente os nossos gestores, certo? Porque além dos professores terem esse medo do computador, os gestores também, muitas vezes, em suas execuções das políticas, não fazem valer. Porque a gente sabe que são parcerias, mas que muitas vezes as parcerias se perdem no meio do caminho. E é interessante esse momento aqui, porque a gente tem acesso a ficar perto, por exemplo, de um Mauro Silva, né? Quando eu vi ele, eu fiquei assim... Quando eu procurei ele, o avião já tinha ido embora, mas da próxima vez... Os óculos do Brasil alfabetizado. E os óculos do Brasil alfabetizado também, mas eu toquei o outro ali, porque são políticas que vêm, nós que estamos na ponta executando, muitas vezes perdemos a credibilidade com o público maior, né, que são os alunos, que são os professores. E assim, além dos nossos professores, que é um desafio em relação ao domínio, né, mas eu não fico muito triste não, porque ontem um determinado técnico lá do MEC, né, da CEPAD,
disse que fez uma apresentação no PowerPoint, mas não dominava muito. Quando o professor, o apresentador aí, que se coloca e disse que vai ser um espaço aberto, a gente sabe que é um risco. Conheço muito pouco, ainda sou um pouco leigo, mas é um risco. Deixar ele aberto para que as pessoas possam postar tudo o que pensam e que desejam, porque a gente, infelizmente, ainda vive em um mundo onde a política ela ainda não corresponde com as propostas que são colocadas. Às vezes as pessoas podem usar de má fé. Então, eu acho que é um perigo também. Eu posso até ser leiga ainda e muito aquém, né? Mas eu acho esse perigo. Então, assim, o professor ele precisa ser trabalhado, mas os gestores também precisam ser trabalhados para fazer valer a política quando chega, a parceria, né, de completar o que vem dito lá no termo de adesão, mas o professor precisa ser trabalhado. E parabenizar aí, né, o SUA-SUI, quando o colega lá, me desculpe porque eu sou informal, falou que tem medo do ECOS ser só com o S, não ter os dois S. Aí quando eu vejo aí as colocações, né, do outro S do Sul, eu vejo que eles estão aquém de nós. E ano-luz, né, nós já estamos atrasados na informática, principalmente o maciço. Obrigada. Da trajetória das 3 oficinas, e nós estávamos presencialmente na 4ª, e fizemos um estudo do Marco de Ação de Belém. E nós vimos que a ênfase nas temáticas objeto das recomendações do Marco de Ação de Belém e que converge para o quadro de necessidades que os países recorrentemente têm apresentado são alfabetização de adultos, políticas públicas, indicadores, formação de educadores, governança, financiamento, participação, inclusão e equidade, economia solidária, trabalho, o mundo do trabalho. Então, nessa trajetória recente, né, nessa trajetória histórica e recente da EJA, há uma convergência de que essas temáticas têm prioridade no processo de formação, de se conceber a formação. E aí eu acho que a questão nossa é exatamente tentar sair com algumas temáticas, podemos pensar para 2011, vamos dar conta com qualidade de 2 temáticas, de 3 temáticas. Quais são essas? Porque isso implica em pesquisa, em produção de material, em mobilização para que o processo formativo aconteça, né, em deslocamentos, uma série de coisas. Então, o que nós consideramos prioridade para fazermos juntos esse ano? E aí nós vamos hierarquizar as prioridades. E, por último, uma questão que eu acho que é importante nós irmos pensando. Uma é como nós vamos construir, né, esse diálogo de forma mais aprofundada e os laços com a cátedra e as experiências que a cátedra já tem acumulada e que está em processo de andamento, resguardada a autonomia da cátedra e tudo, mas como é que nós podemos somar juntos, porque também não faz sentido nós estarmos construindo um diálogo e depois nós irmos ir separados para os mesmos países, com as mesmas ações de formação e sem que a gente se conheça e possa mutuamente e numa cooperação solidária no Brasil, entre nós, na mesma região, muito pertinhos aqui, e que a gente vá de forma desarticulada. E eu acho que um outro desafio é, com a cátedra, nós estamos mais próximos e já estamos juntos aqui nessa roda de conversa. Mas eu acho que o outro passo que a gente vai precisar dar aqui no Brasil, e pensando com Moçambique, é um diálogo articulado com a Federal de Goiás, com a Federal de Juiz de Fora, com a Federal Fluminense, que são as universidades que estão no consórcio da Unirio também. E a Unirio. Então, veja, a UF e a Unirio estão aqui, mas os que estão aqui não fazem parte dessa trajetória que está em Moçambique. Mas, concretamente, nós temos
4 universidades federais brasileiras, das quais nenhuma das 4 é da cátedra, mas cuja ação é no mesmo país onde está a cátedra, onde estamos nós. A Unilab, ela está no projeto e com um papel importante de coordenação junto com essas universidades na UAB. Mas eu acho que isso é um encaminhamento que nós precisamos sair daqui, Rosa, nós, universidades brasileiras. É de nós conversarmos entre nós no Brasil sobre essas ações e como elas podem convergir, para a gente avançar no diálogo com Moçambique. E aí nós da Unilab temos uma ação articulada que é com a Unizambese, que não faz parte da UAB, né? Então, e que não tem a formação de professores, mas que é uma universidade estratégica também para a cooperação internacional com a Unilab. Então, como é que a gente também constrói o diálogo, né, com a universidade pedagógica, que o nosso reitor já visitou, né, tem uma série de termos de entendimento já ali definidos. Mas isso, para mim, está claro que é uma questão que a nossa rede ECOS, ela vai precisar construir um diálogo muito intenso também aqui entre nós, para a gente não chegar de forma desarticulada, fragmentada, do outro lado do Atlântico e lá também, já nas margens do Índico. Era para dar uma contribuição a este tema, sobre o currículo, a formação, trazendo para este público um exemplo de como nós fazemos isso em Cabo Verde. Bom, primeiro, a questão do currículo, quase em todos os encontros desta natureza, não se coloca. É um aspecto muito importante do subsistema, acaba o termo do subsistema de educação e formação de adultos, porque por detrás está a formação do pessoal, a avaliação, a certificação, a acreditação, etc. Um conjunto de elementos importantíssimos para o programa. Nós, em Cabo Verde, desde 98, 97, saiu a primeira portaria sobre o plano curricular de educação básica de adultos, com a colaboração dos nossos companheiros de Cuba. Nessa altura, com uma grande inovação, um currículo com algumas características, a abertura, a flexibilidade, mas, sobretudo, a combinação da formação académica com a formação profissional. Nós acabamos de editar em Cabo Verde aquilo que agora se chama o desenho curricular. Nós fomos emprestar um termo muito recente na Espanha, e toda a assessoria da Espanha, com o financiamento também da Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento da Espanha, foi um processo aturado que levou 3 anos e que agora culmina com a publicação do novo desenho curricular de educação e formação de adultos, com 2 ou 3 aspectos. Primeiro, características. Um desenho curricular único para básico, secundário e profissional. Flexível, equiparado ao ensino, ao desenho curricular escolar, aberto, com uma outra inovação, em modalidade presencial e à distância. Trazendo, sobretudo, a modalidade à distância, que para Cabo Verde, né, como temos vindo a referir, é uma grande inovação. Segundo aspecto, são os elementos. Uma outra característica é baseada em competência. Por isso, nos elementos, nós ressaltamos as competências.
é seguramente o desenho curricular, salvo a opinião contrária. Está aqui o professor Pacheco, pode ouvir e colaborar, se tiver elementos pode dizer, mas é considerado o desenho curricular mais inovador na área de educação de adultos, porque vai à OCDE buscar as 3 competências básicas e vai à OIT buscar a competência laboral, portanto fazendo 4 competências, associando essas competências e trabalhando em 4 áreas curriculares em vez de disciplinas, como sendo a área de conhecimentos, ciências e tecnologias, a área da comunicação, as línguas, incluindo a língua cabo-verdiana que está em processo, a área da cidadania, toda a questão da ética e sociedade, e a área laboral, né, toda a questão da formação para o trabalho. Nós, o que é que fazemos? Isto, voltando à questão da formação, eu vi há bocado. Estamos no terceiro, na segunda-feira lançamos o terceiro módulo de formação sobre o desenho curricular. A primeira coisa que fizemos foi montar um módulo de formação de educadores sobre o desenho curricular baseado em competências. Um curso homologado, né, em modalidade à distância, etc. Segundo curso, o ensino baseado em competências, porque há um debate muito grande à volta das competências, etc. Terceiro, vamos lançar no dia 28, na segunda-feira, a avaliação das competências. Neste momento já temos toda a oferta formativa elaborada, todos os módulos para o primeiro ciclo do ensino secundário, que é onde se mostrou mais pertinente. E estamos, neste momento, já experimentamos desde o ano passado, e este ano letivo nós vamos generalizar ao nível do país. Vamos poder oferecer aos jovens e adultos de Cabo Verde, de qualquer parte de Cabo Verde, essa possibilidade de fazer a formação em modalidade à distância. Ouvindo há bocado aquilo que se falou da rádio, nós associamos a rádio às tecnologias. Eu acabo de entrar no portal que abriu hoje ao mundo de Cabo Verde, um novo portal da Direção-Geral, né, com possibilidades de associar a rádio, né, com as novas tecnologias, ou seja, a internet. Alguns cursos em modalidade também através da internet. Portanto, queria partilhar esta questão aqui. O nosso material está disponível, pode ser partilhado, pode ser, digamos, trabalhado ao nível da rede, mas também com os outros países. Obrigado. Obrigada, Florencio. Eu sempre, à medida que a programação vai avançando, e na sexta-feira está na nossa pauta exatamente a consolidação do planejamento. A partir do que foi a síntese que o Catelli fez hoje pela manhã, do trabalho em grupo, do que a Terezinha e a Eudistela, que estão trabalhando ali dedicadamente na sistematização dessa nossa reunião, já amanhã a gente vai circular nos e-mails uma síntese preparando a culminância do nosso planejamento na sexta-feira. E aí, sempre uma preocupação nossa é com o encaminhamento de para onde vamos, para nós afinarmos esse plano de ação para 2011. E aí pode não ser agora, mas fica como uma reflexão que nós vamos incorporar na síntese que a gente já vai disponibilizar amanhã. Antes da gente ir para Baturité, a gente já vai disponibilizar algumas coisas, algumas questões norteadoras
de encaminhamento que nós precisamos avançar na sexta-feira. E aí, em relação à questão da formação, pensando alto, eu fico aqui pensando, para Moçambique, a nossa prioridade para 2011 pode ser a pesquisa. Fico pensando que com o que se avizinha da ação da UFRN, a formação, uma ação de formação talvez não fosse uma necessidade imediata nesse momento dentro do ECOS, porque já há todo um desenho aqui. A gente poderia, partindo da experiência da UFRN, do balanço da própria experiência da UFRN, como é que com o ECOS avançamos junto com a UFRN. Né? Então, eu penso que a articulação em rede é isso. Né? Nós, da Unilab, não aspiramos formas de protagonismo. Nós queremos que nós possamos crescer juntos. Então, não nos parece que uma ação de formação agora em Moçambique fizesse sentido. Já está em andamento, material sendo preparado, uma equipe consolidada de pesquisadores importantes no cenário da EJA no Brasil. Então, acho que isso vai delineando também pistas para nós. Aí a gente poderia pensar outra prioridade do ECOS no diálogo com Moçambique e com os demais. Né? Quando o Florencio fala, aí eu já tenho claro, se formos fazer juntos ação de formação, podemos partir já da própria experiência de Cabo Verde, em que a reestruturação curricular é uma ênfase, e, de outro modo, o currículo não é uma prioridade, talvez, numa ação formativa, ou se for, já é dentro desse enquadramento do que eles próprios se reestruturaram. E acho que assim a gente vai desenhando quais são os caminhos. Um dos caminhos é, vamos investir como matriz de formação o que a realidade nos coloca, isso é um princípio fundante, aliado aos desafios que a realidade nos apresenta. Assumimos como diretriz da formação o que o marco de ação de Belém propõe, e aí nesse sentido é participação, inclusão e equidade, governança, financiamento, alfabetização de adultos. Então, isso são elementos que a gente precisa ir caminhando para uma convergência. E por último, Emília, a gente vai dar aí uns 10 minutinhos para você falar um pouco sobre a cátedra, a experiência da formação e o que está em andamento, que a UFPB vem fazendo na perspectiva da formação dos 240. Sim, o Pacheco também está inscrito, do que a cátedra, a UFPB, estão fazendo na direção de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, a formação de 240 formadores e tudo. Pacheco e depois Emília. Não é só para intervir, porque o doutor Florencio colocou essa questão. E, de facto, a organização curricular, e tal como falarei amanhã, é fundamental neste nosso percurso da construção das redes. Não é? Embora possa não ser de imediato, mas nós temos que pensar modelos, processos e práticas de organização curricular, porque a nossa experiência diz-nos que, para além do conteúdo, é necessário pensar a forma, a organização curricular. E são duas questões que muitas vezes na abordagem teórica e prática sobre o currículo estão muito dicotómicas e muito desfasadas, e seria bom que as trabalhássemos em conjunto.
De facto, a inovação do currículo tem sido ultimamente, essencialmente na educação de jovens e adultos, e não propriamente na escola. Não propriamente na escola, porque também devido à pressão de alguns organismos internacionais, e esse é um aspecto que confere muita centralidade ao currículo e que leva a novas soluções em termos de organização curricular, sobretudo a partir do momento em que é introduzido no campo da educação de adultos a noção de competência e que se procura a sua formação na base do reconhecimento e validação dessas competências, não é? E daí essas 4 áreas, né, que constituem hoje o currículo, que também tendem a uniformizar-se cada vez mais em torno ao nível de todos os países, e aí nós temos que ser também algo críticos em relação ao modo como vamos construindo os nossos modelos, os processos e as práticas curriculares, tanto ao nível do conteúdo como ao nível da forma desse mesmo currículo, não é? Boa tarde. Eu gostaria inicialmente de falar um pouco sobre a cátedra e, para isso, eu vou repetir possivelmente alguns enfoques que eu já falei na sala anterior e, ao mesmo tempo, solicitando a cooperação do professor Timothy em algum equívoco ou algum aspecto que eu, porventura, deixe de mencionar. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a cátedra é uma distinção que a Unesco nos propiciou através da elaboração de um projeto, como se fosse um projeto de pesquisa, certo? Quer dizer, um projeto, não um projeto de pesquisa, mas é um projeto onde a gente colocou os nossos objetivos acadêmicos, objetivos de trabalhar na perspectiva da EJA e que essa proposta ela já vem existindo há cerca de uns 6 a 7 anos, aproximadamente. Nesse percurso todo, nós enviamos esse projeto à Unesco Paris, que levou cerca de 3 anos para avaliar, né? Tivemos, inclusive, que passar para um excelente inglês, porque ele foi avaliado em inglês, e ficamos aí à espera de que tivéssemos uma resposta satisfatória, o que ocorreu apenas no ano passado. A cátedra, ela, por hora, ela está concentrada na Paraíba, possivelmente por isso, porque o projeto ele surge de iniciativa de professores da Paraíba, orquestrado por professor Timothy. Mas ele tem uma proposta de ser um consórcio, sempre teve uma proposta de ser um consórcio que aglutinava as universidades do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal de Pernambuco. E, bom, então essa é o cenário da origem da cátedra, é o cenário do motivo porque a cátedra atualmente está concentrada na Paraíba. E o que a gente pode dizer é que a Unesco nos oferece, então, essa cátedra como uma distinção política. No entanto, nós temos, evidentemente, que correr atrás de recursos para que possamos atingir os objetivos na qual foram propostos, ou os quais foram propostos no projeto. Ela não nos oferece nenhum centavo, no entanto, nos avalia. E nos avalia de 2 em 2 anos, né? E é uma avaliação que nós temos outra vez que fazer um relatório em inglês ou em francês, para que essas atividades sejam vistas na Unesco de Paris e que ela possa ver se a gente ainda tem condições de continuar mantendo a distinção. Certo? Graças ao MEC, é que nós estamos podendo ter condições de efetivar alguns dos objetivos, algumas das propostas que foram traçadas no âmbito do projeto inicial. Quer dizer, o Congresso Internacional que nós levamos a cabo foi financiado
pelo MEC, SECAD. Os projetos que nós estamos levando a cabo, que também estamos agregando à cátedra, também são financiados pelo MEC SECAD, e algumas iniciativas pontuais e particulares. Por exemplo, eu sou pesquisadora do CNPq, então o fato da minha bolsa de produtividade ser do CNPq, a gente agrega a cátedra como atividade. Eu faço um projeto, esse projeto de cooperação internacional. Então, isso leva a que possamos ter algumas atividades que possa dar nome acadêmico à cátedra, então isso a gente coloca como atividade da cátedra. Ou seja, todas as atividades que são feitas no âmbito do grupo que participa da cátedra, estou falando da Paraíba, que isso também se estende ao UFRN, elas servem, né, como atividades que são efetuadas pela cátedra, ou elas servem para avaliação da cátedra. Então, mais ou menos, eu queria situar aqui a vocês, né, o que é a cátedra, como é que ela opera, a forma como ela opera, e realmente nós consideramos que temos essa distinção, porque somos a única cátedra de EJA no Brasil. Isso nos tem aberto, evidentemente, a possibilidade de dialogar com outras instituições internacionais, né? E a cátedra de EJA, não sei se eu não estou equivocada, professor Tímio, acho que nós temos só 2 ou 3 no mundo, não é isso? Alguma coisa, então somos a terceira. Temos uma em Marrocos, se eu não estou aqui, e a outra, não sei, na Nigéria. Bom, então é isso. Agora, em relação ao nosso curso de formação, foi uma proposta que nós concorremos a um edital do MEC SECAD e tivemos, então, a possibilidade de que o MEC SECAD acreditasse que tinha sido uma proposta inovadora, interessante, e que tinha condições de ser operacionalizada, e por isso nos ofereceu condições, os recursos necessários para que a gente levasse em frente essa iniciativa. Que iniciativa é essa? É um curso de aperfeiçoamento. Inicialmente era aperfeiçoamento, mas depois a gente teve a oportunidade de conversar com o professor Florencio, e ele teve mais interesse de expandir, quer dizer, para um curso de especialização, mas por hora a universidade aprova o nosso projeto como aperfeiçoamento, com possibilidade, evidentemente, da gente torná-lo um curso de especialização, para gestores e formadores em educação de jovens e adultos à distância, incluindo a Guiné-Bissau, ou Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, tendo ainda 2 polos que nós já atuamos no Brasil, aqui no Nordeste, na Paraíba, como polos pilotos para a gente fazer os experimentos necessários. É um projeto extremamente desafiador em todos os aspectos. Por quê? Porque é um projeto no qual a gente esteve visitando os 3 países parceiros em agosto, na qual nós estamos considerando que nós não temos interesse nem condições de organizar e montar esse curso sozinho. É um curso que ainda está sendo montado. Então, a gente está trabalhando, pelo menos, trabalhando, que a gente não, porque a gente ainda, desde agosto, que eu estou gerenciando esses recursos que ainda não foram efetivamente liberados pela universidade. Eu acredito que daqui a uns 15 dias ou 20 dias, eu adquiri uma úlcera em função de estar diariamente nessa reitoria, né? Fomos aos países africanos com nossos recursos próprios, até agora. Então, a gente é um desafio, porque nós estamos pretendendo fazer um laboratório para organizar os próprios textos com os parceiros. Cada professor vai ter que construir o seu material didático, baseado na realidade de cada país, ou pelo menos parte dessa realidade. Evidentemente, ninguém tem condições de aprofundar. A gente considera essa proposta uma proposta também piloto experimental.
estamos, e já contactamos na época, chegamos muito entusiasmados e começamos uma série de coisas, depois a realidade da falta de recurso fez com que a gente recuasse um pouco, mas temos contactado 15 alunos dos 3 países que nos davam assessoria e que nos atualizavam nas necessidades africanas, para que eles também pudessem trabalhar como nossos tutores, mediadores na proposta de educação à distância, né? Isso ainda está de pé, evidentemente, mas por hora, gente, tudo por hora está suspenso. Além do mais, o outro grande desafio são as tecnologias. Primeiro, eu estou falando do desafio acadêmico. O desafio acadêmico de quê? De preparar textos que pudessem trabalhar com essas novas concepções da educação de adultos. Quer dizer, a nossa proposta audaciosa é trabalhar com a linha da compreensão da educação ao longo da vida numa perspectiva atualizada, né? A gente acredita que a gente é capaz de pensar um pouco na perspectiva do futuro para as necessidades desses formadores. Não sei como, mas a gente acredita que seja capaz. Além dessa necessidade ou dessa, vamos dizer assim, iniciativa audaciosa, dessa proposta acadêmica, a gente tem outro desafio, que é o desafio tecnológico. Porque como o curso vai ser dado à distância, a gente vai estar pensando, e a minha coordenadora técnica não está aqui presente, mas é uma pessoa bastante entusiasmada e conhecedora do assunto, a gente está pensando em formar o que nós chamamos um texto, além do texto, possibilitar um DVD para ser trabalhado nos laboratórios através do sistema Moodle, com o computador, mas em países como São Tomé e Príncipe, que as condições estavam precárias em termos não só do computador, mas em termos da internet, a gente está pensando em dar pela aula. Agora, como dar pela aula? Através da rádio, e como transformar isso em rádio. Então, nós estamos em contato direto com o pessoal da universidade, do Núcleo de Tecnologia de Comunicação e Informação, para ver se a gente transforma isso tipo uma novela, quer dizer, alguma coisa que seja impactante, certo? No sentido de chamar a atenção. Agora, não é o fato de São Tomé e Príncipe não ter, nesse primeiro momento, as condições necessárias tecnológicas que a gente vai deixar de oferecer a eles todo o material para que, no segundo momento, à medida que eles tenham as condições, eles possam ter acesso, certo? Bom, então, eu não vou me estender muito, porque eu acho que tem outras coisas que vocês vão comentar. A gente, evidentemente, está retornando, espero, daqui a 15 dias, então isso vai ter que ser novamente revisto, novamente convocados os professores de equipe, novamente os nossos... sim, estamos gravando, nós já estávamos fazendo o experimento de gravar, porque vamos gravar com vídeo, e a ideia é que os meninos africanos e as meninas africanas, elas entrem falando em crioulo, nos apresentem os professores falando em crioulo, e nós depois possamos falar em português, certo? O ideal seria que todo o material também pudesse ser traduzido por crioulo, mas nós não temos as condições para isso. Então, pelo menos para ter o impacto inicial do vídeo, que seja apresentado por um aluno de cada país e que ele nos apresente em crioulo, né? Bom, essa é a proposta que nós temos inicialmente. Evidentemente, em abril, com os recursos já em mãos, a gente vai chamar o professor Florencio, a Francisca e a Maria Helena, do Guiné, de São Tomé e Príncipe, talvez outra pessoa, porque a gente também não quer começar sem a observação deles, a ideia, a sugestão deles. Bom, mais ou menos é isso. Eu gostaria que o professor Timothy pudesse nos propiciar mais algum esclarecimento ou alguma lacuna que ficou, que eu não consegui oferecer a vocês como informação. O microfone está comigo, professora Maria Aparecida. Eu só queria fazer uma proposta, Jaqueline.
Bom, eu acho que talvez eu tenha me apresentado como Unilab, mas eu não tenha dito que eu sou coordenadora de educação aberta e à distância do Unilab. Então, eu acho sim, Jaqueline, a sensação que eu tenho, porque eu estou aqui na reunião como observadora, eu também faço parte do ECS, né? Mas assim, como a gente já tem aquele relato da experiência das universidades que já foram para o exterior, né? Inclusive o relato da grande experiência da FMT que foi para o Japão, que aí as condições são muito mais difíceis por causa da língua, eu acho que seria talvez interessante a gente fazer um encontro de todas as universidades que estão indo para o exterior, né, com programas brasileiros, porque são experiências muito ricas, e aí sim, eu acho que faz sentido a gente pensar num consórcio, numa troca de experiência, ver quem tem mais tecnologia, como é que resolveu isso, como é que resolveu aquilo, né? Até mesmo né, com uma união de forças para que quem já encontrou uma solução possa apoiar a outra. E a gente poderia então convidar depois o FMT, as 4 universidades já estão através da Universidade Aberta, porque a experiência de Moçambique foi uma experiência muito rica, a experiência de ir para o Japão está sendo uma experiência valorosa para o FMT, e a gente está vendo assim, a gente vai estar fazendo um programa agora para Timor-Leste, que vai ser em consórcio também, que nós vamos convidar as universidades, e já está vendo essas incursões em São Tomé, na Guiné, em Cabo Verde, e que é importante quem foi para Moçambique também compartilhar. Então, Jaqueline, eu proporia que nessa agenda, né, desse planejamento, a gente planeja o encontro das universidades que estão indo, principalmente com a educação à distância. Porque já existem experiências brasileiras, elas são importantes e tem muitas soluções já encontradas, né? Agora você imagina, por exemplo, transmitir para o Japão, né? Porque é um fuso horário completamente diferente, outro, então foram criados. Então, assim, eu estou ouvindo a gente falar do crioulo, né? Aí eu fico me lembrando lá de Moçambique, que tem várias línguas, né? E lá você tem, a gente teve Moçambique ano passado, então nem sempre uma só língua seria suficiente. Então essa questão da linguagem é uma questão também preocupante. Eu já gostaria de propor que na nossa agenda ficasse pensado então no encontro das universidades que estão indo para o exterior, porque para mim está sendo uma surpresa, né, de saber das outras, são programas diferentes, secretarias diferentes, mas é importante a gente unificar. Obrigada, Cida. Então, Timothy, e após Então, depois da intervenção do Timothy, aí a gente vai Florencio, ok? Marcelo também. É o Florencio. Então, Timothy e Florencio, obrigada, Emília. A Emília já tinha disponibilizado o projeto deles para a UFPB, para nós da Unilab, a gente tem feito esse esforço de um diálogo maior, e acho que essa é a principal razão assim, da presença da cátedra, que é exatamente para a gente consolidar essa interlocução entre nós e somarmos os esforços, porque nós também estamos juntos aí no Centro de Referência do Nordeste, a gente também participa como parceiro lá. Então, depois do Timothy e do Florencio, a gente dá um encaminhamento e aí a gente desdobra, a rede vai se reunir e nós da Unilab com as outras universidades, a gente vai subir ali para ver o mar e conversar um pouco sobre as experiências de integração internacional das universidades ali no restaurante. Obrigada. Não sei se Timothy ou Florencio primeiro, fica aí com vocês. Eu queria só dar um pequeno esclarecimento. Se calhar não comunicamos bem quando falamos do crioulo e estamos um pouco incomodados com essa tradução para o crioulo. Eu digo muito cedo. O crioulo não é oficial, não é uma língua oficial. Nós não traduzimos ainda o material, mesmo o nosso portal, todo o material de alfabetização e educação de jovens e adultos está em português. Então, depois era só para
Em terceiro. Bom, eu acho que a Emília fez uma análise muito completa, muito clara da cátedra, né, o percurso da cátedra e a proposta do curso. Só queria lembrar, em termos da construção da cátedra, um pouco o porquê deste consórcio do FTE, o FISN e o FTB, que a gente já tinha trabalhado um consórcio antes, né, no projeto da Angicos em 2005, 2006. Então, já tínhamos, além disso, muitos outros momentos de trabalho em conjunto e de participação em eventos organizados pelos vizinhos. Mas, com relação ao curso em si, né, o curso de formação de formadores, eu acho que tem três aspectos que são fundamentais. Primeiro, desde o começo foi entendido como uma construção coletiva e que seria, né, uma construção com os governos, representantes dos governos em cada país, né, representados pelas áreas de educação de jovens e adultos, e em cada país buscaríamos um parceiro universitário, tanto pelo apoio que isso nos dá e que é absolutamente necessário, como uma forma do próprio curso ter depois provavelmente ser assumido pela universidade do país. Então, o único país em que não tivemos esse contato durante a visita foi Guiné-Bissau, mas eu acho que isso ainda é reparável. Então, a ideia de uma construção coletiva, a ideia de construir com o governo e a universidade, e acho que a dimensão horizontal, a busca sempre de não criar a impressão que mais uma vez, né, o Brasil está fazendo um curso para, né? Nós estamos fazendo um curso com. E eu acho que isso é difícil porque nós não temos tanto prática de trabalhar em parcerias realmente horizontais. Nós somos muito mais, a nossa prática tem sido muito mais então, de criar cursos para. Mas eu acho que com a compreensão dos nossos parceiros e a ajuda absolutamente necessária, vamos conseguir um curso que tem uma base muito mais democrática. Eu gostei ontem, falei sobre o PEC, né, o envolvimento dos alunos. Eu acho esse elemento fantástico, conseguir envolver os alunos tanto pelo conhecimento que eles trazem, né, eles conhecem os países muito melhor que nós, pela sua condição, a sua função como estudante e pela possibilidade de, na volta, eles serem integrados em atividades voltadas para a educação de jovens e adultos. Né? Então, a presença dos alunos é um elemento muito importante para a construção coletiva. Acho que isso foi isso mesmo. Obrigada, Timothy. Então, assim, ficam as reflexões, já temos uma visão panorâmica do que está em ação e movimento com os países a partir de diferentes universidades. E aí, para sexta-feira, pela manhã, acho que a questão central é nós tentarmos definir, dentro dessa rede, no quadro, partindo também do quadro de demandas dos países e da rede de cooperação Sul-Sul, de EJA, o que fazemos de formação no ano de 2011 juntos. Então, a gente quer agradecer a participação de todos.